Olá, estamos aqui em mais um AtitudeCast. Eu sou Elaine Curiacos e tenho hoje uma convidada especial. Mas antes de apresentar minha convidada, queria contar um pouquinho para vocês uma historinha da minha vida. Eu tenho uma filha e essa filha, até a quinta série, ia muito bem na escola. E aí chegou lá na quinta série, que hoje acho que é sexto ano, talvez, né? Já ficou para trás. E ela começou a perceber que ela não ia muito bem em matemática na escola, o que, na verdade, puxou a mãe, né? Que eu também nunca fui muito boa de matemática. E aí, o que a gente fez, né? Eu e meu marido, a gente falou, bom, vamos arrumar um professor particular para ela, porque a gente já nem lembra mais dessa matemática, né? E aí a gente arrumou um professor particular. Então, ela ia na escola pela manhã, e aí chegava em casa à tarde, tinha aula de matemática particular. Aí, passado alguns dias, ela falou para mim, mãe, eu odeio matemática. E aí eu vou na escola, tenho que fazer matemática, e depois eu chego à tarde, tenho que fazer matemática de novo. Eu odeio matemática. Aí é como se virasse uma chavinha na minha cabeça. E aí eu pensei, gente, eu estou reforçando na minha filha aquilo que ela é péssima. Ela não gosta, não é boa. E eu estou dando um reforço naquilo que ela não é boa. O que eu estou fazendo? Né? Eu estou dizendo para ela que ela não é boa em nada, porque eu estou mostrando justamente o ponto fraco dela e dando reforço. Aí, conversando com ela, eu falei, filha, o que você gosta de verdade de fazer? Ela falou, mãe, o que eu gosto mesmo é de fazer balé, eu adoro dançar. Ela fazia balé desde os 5 anos, né? E nessa época ela estava com 11 anos, 12 anos. Ela falou, eu gosto mesmo de dançar balé e gosto de fazer teatro, que ela também fazia. É isso que eu gosto, mãe, eu me encontro, me sinto bem, eu me sinto feliz. Aí eu falei, bom, então nós vamos fazer o seguinte, o dinheiro que eu gasto com o professor particular de matemática, você vai pesquisar, ela fazia balé na escola, né? Você vai pesquisar a melhor escola de balé da cidade, aquela que você tem vontade de ir, e aí nós vamos trocar a aula particular de matemática por balé. Você vai se empenhar, mas você tem que ser boa, você tem que fazer o seu melhor. E aí, a matemática, filha, você vai ter que se virar e passar de ano, porque eu não quero ser reprovando. Você topa? Topa. Fizemos um combinamento, eu e ela. Nunca essa menina repetiu de ano. Ficou uma vez ou outra de recuperação, mas recuperou rapidinho. E aí, então, foi que ela falou, mãe, a melhor escola de balé da cidade que eu tenho vontade de fazer é a da Jussara Sansiglo. Eu falei, Jussara, eu conheço esse nome. Gente, eu fui me lembrar que, quando eu tinha 12 anos, exatamente a idade da minha filha, eu fui fazer aula com esta mulher maravilhosa, que é a Jussara. Ela é um pouquinho mais velha que eu só, então ela era bem jovenzinha, ela estava começando a dar aula, e aí eu fui fazer algumas aulas com ela. Mas, na época, minha mãe não tinha carro, tinha muita dificuldade para levar, era muito longe, enfim, não consegui ir à frente. Mas a minha filha, então, foi lá. E eu me lembro que o primeiro dia de aula ela fez uma avaliação e falou, tem muita coisinha que você precisa arrumar aí, está disposta? Ela falou, eu estou. Ela falou, então, com disciplina, a gente chega lá. E eu tenho o maior orgulho de trazer hoje aqui essa mulher maravilhosa, que é a Jussara Sansiglo, que foi uma super professora para minha filha, foi uma parceira. E, assim, hoje, a minha filha é atriz, ela é produtora de teatro, já fez musical, já dançou atualmente, não está fazendo, mas ela gosta muito, ela faz balé em São Paulo, onde ela mora. Hoje ela é produtora da peça do Jô Soares, viaja o Brasil inteiro. Hoje, no dia de hoje, está na Record, ela faz produção daqueles reality shows. Está caminhando, não está bombando, mas está na caminhada dela, está começando, afinal, 2 anos de pandemia. Esse está sendo o primeiro ano, realmente, que ela está trabalhando, porque ela se formou e veio a pandemia. Mas ela está desde os 17 anos morando sozinha em São Paulo, se virou bem lá. E eu tenho recebido muitos elogios. A sua filha é ótima, a sua filha é super disciplinada, ela é muito organizada, que para ser produtora tem que ser muito organizada, tem que ser disciplinada. E aí eu me lembrei muito, né, que a Jussara falou, com disciplina você chega lá. Então, realmente, ajudou muito, né, essas aulas, toda essa formação que ela fez no balé ajudou muito ela a ter disciplina, organização.
Então, eu queria muito falar sobre tudo isso aqui hoje. Às vezes, você está aí na sua casa com seu filho, que não vai bem na escola. Será que você não está reforçando o que ele tem de pior? Você já olhou para o seu filho e tentou perceber o que ele tem de melhor, o que ele realmente gosta de fazer? Eu não vou dizer para você que a minha atitude foi a correta, foi a melhor, mas até agora está dando certo. Né? É uma profissão difícil que a minha filha escolheu, e eu entendo que não tem sábado, não tem domingo, trabalha bastante, ela viaja o Brasil todo, cada hora está numa cidade, mas ela está feliz, é o que ela gosta de fazer. Quando a gente faz o que a gente gosta, não tem hora, não tem sacrifício, nada fica pesado. Será que a gente, sem, às vezes, perceber, não fica reforçando nos nossos filhos aquilo que eles têm de pior? Pensa aí um pouquinho e vamos aqui num bate-papo delicioso. Quero apresentar para vocês, para quem não conhece, porque ela é bem conhecida, né? A Jussara. Ju, é um prazer ter você aqui hoje, nesse nosso podcast, que tem o nome de Atitude Cast, por causa do livro que você já leu. Eu já li. Né? Queria reforçar aqui, gente, quem ainda não tem o livro, é só lá no link da bio, que tem para você adquirir o livro, tá? Depois, se quiser, eu posso autografar para você. Atitude é tudo na vida. É com prazer, então, que eu quero hoje que vocês conheçam, para quem não conhece, porque ela é super conhecida, a Jussara Sansigula, professora de balé da minha filha, que também foi um pouquinho minha lá no passado. Ju, fala um pouquinho para nós sobre você, sua vida. Quem é a Jussara? Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com você. E prazer maior ainda foi ter tido a oportunidade de conviver com sua filha e, através disso, com sua família, né? Então, muito bacana. Disciplina, realmente, o que você falou, é importantíssimo. Nós temos que ter disciplina na vida e fazer o que gosta. Isso é fundamental. Eu iniciei meus estudos com 3 anos de idade, na Escola de Música, antiga ProArte, com a professora Iris Asti. Com 5 anos, eu já havia parado de estudar com ela, porque ela faleceu, né? Houve uma homenagem para ela, as alunas mais adiantadas, eu era pequena, fizeram a morte do cisne, e eu entrei dançando, jogando pétalas de rosas para essa professora que eu conheci, Iris Asti, que hoje tem até o troféu Iris Asti, né? Uhum. Depois, não parei de estudar balé. Segui, minha mãe achava que eu ia parar, mas eu quis continuar. Veio a professora Silvia Age para Piracicaba, e essa também continuou dando seus estudos. Depois veio o Lions Independência, a grande escola de balé de Piracicaba, a maior escola que Piracicaba já teve, porque, na realidade, ela era única. Sim. Então, era um mundo de bailarinas, era a nossa casa. Ali nós vivemos os melhores momentos de nossa vida. Foi maravilhoso, o que foi o Lions Independência. Aliás, clube que hoje eu faço parte já há mais de 10 anos, e minha filha que me levou para lá quando ela foi rainha, né? Rainha da barraca alemã, e acabamos, então, eu e meu marido entrando para o Lions. Então, mas o Lions tem uma história de dança em Piracicaba. Daí o Lions fez uma parceria com Campinas, que é a Academia Lina Penteado, a qual eu também estudava na Lina Penteado em Campinas. Acabei sendo convidada para dar aula de balé na Academia Lina Penteado em Campinas. Eu iniciei primeiro a minha parte de magistério lá, em Campinas. No sequencial, o Lions Independência me convidou para ministrar aulas aqui também. Então, dei aula por muito tempo, foi uma vida, até que o Lions encerrou as suas atividades com dança, né? Daí eu segui com a minha escola, que é o Balé Jussara Sansigula, que por 40 anos mais ficou na cidade com dança. Depois, com a pandemia, muitas coisas dificultaram. Eu me ausentei da escola, mas não me ausentei da dança. Sim, está sempre se reinventando, né? Estou sempre ligada na escola. Então, eu continuo na dança, embora não tenha o meu estabelecimento, né? E hoje você participa também de oficinas, de apresentações. O que você tem feito hoje? Então, eu tenho assim amizade com todas, né? Aqui em Piracicaba.
E hoje eu sou a presidente da ADAP, né? Ah. Associação de Dança de Piracicaba. E tenho uma amiga, a Vânia, da Corpus Balé, muito bacana, que me ofereceu a escola na ocasião, se eu quisesse dar uma continuidade, né? Então, às vezes, eu estou lá preparando as meninas para exame, tenho professores lá, meus, então ficou uma segunda casa para mim. Então, Legal. estou sempre com as bailarinas, porque a ADAP também é reunião de bailarinas, né? E estou sempre no contexto. Isso. Quando minha filha vem, às vezes ela faz umas aulas lá, né, para matar a saudade. Ju, eu estava vendo eu estava dando uma pesquisadinha sobre balé bem rápida. Eu achei interessante porque eu vi aqui os 10 mandamentos do balé. Será que você concorda com isso? Ó, o balé como prioridade. Não fazer balé em vão. Escolher o balé entre as suas atividades. Respeitar sempre o professor. Cuidar da alimentação. Não desejar o tutu do próximo. Tutu, aquela saia, né? Não roubarás. Se esforçar sem se matar. Aproveitar cada minuto da sua aula e não cobiçar o papel do próximo. Você acha que faz sentido isso? Muito. Muito, né? Muito, muito. Se todas as bailarinas tivessem já isso na cabeça, tudo seria mais fácil. Porque chega uma hora que, às vezes, a competição estraga um pouco. Então, você tem que sentar, conversar, porque cada uma é uma. Você pode dar um plié, você pode dar um tandi, o que for, para várias alunas. Cada uma é uma. Cada uma faz de um jeito. Cada uma tem um jeito, cada um tem um sentimento, tem um feeling, né? É diferente. E essa coisa de não cobiçar o papel do outro, tem muitos ciúmes, não tem? Ah, sim. Ou se tem. Tem, porque uma quer o papel da outra, uma quer se destacar mais que a outra, mais não é? que a outra, é bem complicado. Mas a gente conversa, né? Sempre vai conversando, explicando, elas vão entendendo, porque tem uma ascensão, né? Você não pode fazer o que elas realmente querem. Tem que ser feito o que elas podem, o que elas conseguem, né? Então, elas conseguem ter um entendimento, sim. Bacana. O balé, ele nasceu na Itália, né, Ju? Sim. Ele começou lá e foi uma russa que trouxe para o Brasil, foi isso? Sim, foi. Você tem alguma coisa que você gostaria de falar para quem tem vontade de fazer balé? Tem idade para começar? O que você falaria para quem, às vezes, está ouvindo a gente e sonha, tem vontade, às vezes acha que está tarde, que está velha? O que você diria para as pessoas que têm vontade de fazer balé? Bom, primeiramente, se for um balé para seguir carreira, importante é que se comece cedo. Tá. Agora, não tem idade para dançar. Isso é limitado. Nós temos que fazer aquilo que o corpo pede, o que a gente tem vontade. É uma vida que vem de dentro para fora e tem que ser explorada, independente das suas modalidades, sapateado, jazz, clássico, dança de salão, dança do ventre, flamenco. Aquilo que ela realmente sente, que tem vontade, não tem idade. Pode começar. E é tão bom dançar, né? Dançar é vício. A hora que vocês olham para a Jussara, ela está rindo. Então, a dança, acho que ela tem essa leveza que a gente leva para a vida, não é? Eu acho que é conviver sempre com música e artistas, né? As alunas são artistas. Sim. Então, é aquela criação, você conviver com criança, aquela pureza. Então, eu acho que é uma profissão maravilhosa. Eu amo, 1000 vezes eu nascesse, 1000 vezes faria o que eu fiz. Legal. Amo de paixão, a dança, para mim, não tem como. Mas eu acho que você não foi só bailarina, né? Acho que você também foi uma mulher que saiu em escola de samba, tem muito a ver com o carnaval, essa alegria toda. Você saiu muito de escola de samba aqui em Piracicaba. Como é que é essa história de carnaval na sua vida? Conta para mim. Bom, naquele ano, acho que 1977, 76, Piracicaba teve o melhor carnaval do interior paulista, né? E eu era frente de bateria. Só que eu nunca tinha sido uma passista. Então, eu fui convidada na ocasião e eu aceitei. Mas eu falei assim, eu posso ir do meu jeito?
Daí o pessoal falou, não, pode, você dança. Eu falei, porque eu não sei como que essas passistas fazem. Tanto é que eu fui na frente da bateria com sapatilha. Eu não coloquei sapato, eu fui de sapatilha. E daí eu fazia umas roupas muito loucas, sabe? Aberta, bordada, eu punha uns anéis grandes na mão que eu fazia assim, sabe? Era um estilo muito meu. Diferente. Diferente, que começou uma discussão. Ela não é passista, ela é rumbeira, ela é isso. Bom, eu não sei o que eu realmente era. Eu dançava aquela música, eu coreografava e eu me sentia muito feliz Colocava com aquilo. emoção, né? Era uma emoção. E daí eu trouxe muitos prêmios para Piracicaba, inclusive eu saí na Globo dançando e eles diziam Piracicaba, o melhor carnaval do interior paulista. Aqui vinha Roberto Carlos, Décio Pitinini, Pepita Rodrigues, o Gibaum. Eu fui primeira página da Última Hora do Gibaum. Olha que legal. E tive muitos convites para cinema, teatro, filme, inclusive um filme da Sandra Brea, para fazer uma parte lá. Então, comercial de café. Foi uma época muito rica. Rica, mas a qual eu quis retornar para a dança. O meu pai falava, você está gostando? Daí eu tive convite para ir embora para São Paulo. Daí eu falei, eu não quero. Eu quero ficar dando aula, fazendo aula. Eu estou saindo do meu foco. Daí, então, volta para a dança. Então, eu realmente nunca quis sair da dança. Tudo que tirava um pouco aquela concentração de dançar, de ter aula, de estudar balé, eu realmente voltava. Eu, quando fiz cursinho, eu ia prestar odontologia. A minha mãe falava, não, porque vai fazer odonto. Ai, mas eu armei uma choradeira que eu falei, eu não posso fazer isso. Acabei fazendo letras. Porque eu falei, vou fazer letras por causa de inglês, por traduzir sílabos de Royal, essas coisas assim. Já estava pensando no balé de novo. Estava pensando no balé de novo, e do balé eu nunca saí. Então, eu fiquei uma vida inteira no balé. A minha vida é balé. Você pode dizer que o balé era um sonho da sua vida? Ai, olha, minha mãe achou que eu iria entrar com 3 anos e iria parar, né? E não parei até hoje. Então, tá eu vendo? ainda faço aula. Hoje eu estou morando na fazenda. Então, eu venho quinzenal para Piracicaba para fazer coordenação, reunião com a associação, né? Coisas desse tipo. Mas lá eu tenho uma barra. Eu faço aula Lá, faz aula. Lá. eu amo. Todos os dias estou fazendo aula de balé, eu amo. Eu não fico sem a música, sem o contato, o contágio. É muito, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Eu lembro das apresentações, né? Quando tem final de ano, apresentação, a gente que é mãe, que meio que participa junto, assim, né? Principalmente quando é menorzinha. É uma atenção gostosa, né, Ju? É delicioso. A hora que acaba aquela alegria de dever cumprido, todo mundo dançou, quem é na ponta sobe na ponta, dança direito. Sabe, é uma realização. Cada ano é um tema, cada ano é um sonho, cada ano é uma realização. É uma vida, assim, sempre criando, né? Ela é ativa. Eu gosto disso. Eu amo Está isso. sempre renovando, se desafiando. Que nem agora eu estou na Semana da Dança, que dia 29 de abril é o Dia Internacional da Dança, né? Ai, que legal. Então, nós estaremos iniciando agora no 25, lá no Teatro do Engenho, já a abertura com a Sedan. E daí nós vamos até dia 4 de maio. Bastante sequencial de aulas todas gratuitas. Então, pessoal, quem gosta de flamenco, quem gosta de sapateado, dança do ventre, vai se informando aí que nós teremos muitas aulas gratuitamente da Semana da Dança. Olha, gratuito, que legal. Gratuito. E tem que fazer inscrição, assim ou não? E nós vamos abrir uma inscrição, a gente vai focar nas escolas para estar convidando e chamando para as aulas. Ai, que ótimo. Então, olha, gente, fica ligado aí, hein? Inscrição gratuita. Olha que delícia você poder ter a oportunidade de experimentar vários tipos de dança, até para ver o que você gosta mais, né? Você pode estar experimentando e falar, nossa, essa eu gostei mais. E aí até poder buscar fazer aulas e tudo, né? Que legal. Logicamente, tudo isso é com o aval da nossa prefeitura aqui, né? De Piracicaba, que está juntamente nos auxiliando e nos prestigiando financeiramente, né?
para que a Semana da Dança aconteça. Aconteça. Exatamente. Que legal a prefeitura apoiar, né? Porque a arte Muito. é tão importante, né? Falando assim dessa importância da arte, nessa sua jornada, nessa caminhada sua de bailarina e também de escola e tudo, tendo sempre muitos alunos, você teve algum aluno, por exemplo, que se curou de uma doença física, de uma depressão, de um pânico, alguma coisa assim, através da dança? Você percebe assim que teve casos histórias de pessoas que atravessam, porque a dança é uma expressão das emoções, né? Quando você está dançando, você está colocando tudo para fora, tudo que não está bom dentro de você, e também vai tendo um domínio do próprio corpo, né? Exatamente. Eu acho que vários casos, entendeu? Muitas crianças que entram, que são tímidas, coloca no balé, já vai transformando. Aquelas que não têm postura, porque não querem que enxergue, que vejam, se posiciona, tem postura. A gente consegue, eu consegui até ver uma aluna que tinha problema de audição. Olha que quando legal. tinha eu tocava a música e ela ia num compasso diferente. Eu falei, ela não está ouvindo direito a música. Daí conversei com os pais, levaram no médico, era criança ainda. Com o próprio cotonete, ela furou, fez uma cirurgia e ficou normal. Olha que legal. legal. Ele falou, ainda bem que percebeu criança, né? Foi mais. Percebi também um caso de uma aluna que veio para mim, que tinha uma perna mais curta que a outra. Na hora que ela virava de um lado e do outro da barra, eu falava, nossa, mas parece que está acentuando alguma coisa diferente de uma perna com a outra. Pedi para a mãe levar no ortopedista, realmente estava com uma diferença de quase 2 dedos de uma perna para a outra. A Samira teve que fazer cirurgia, depois retornou como uma físio, né? Que o balé, na realidade, ele trabalha como uma físio também. Tudo, trabalha o corpo todo. O corpo todo, exatamente. Muito alongamento, mas muita contração Sim. isométrica, né? Ontem eu participei de um podcast com o vereador Cássio sobre a violência nas escolas, tudo que está acontecendo hoje, né? E eu estava dizendo lá ontem a importância dos pais observarem seus filhos, porque o que acontece? Hoje nós temos os filhos do quarto. O que é isso? Filhos do quarto, aqueles filhos que não saem do quarto. E é muito perigoso, porque eles não estão lá sem fazer nada. Eles estão acessando na internet coisas que estão mexendo com as emoções, com a cabeça deles, e você nem sabe. E muitas vezes eles vão acabar fazendo coisas que os pais nem imaginavam que eles eram capazes. E nós estamos falando aqui de uma coisa maravilhosa, que é a dança, né? O quanto que os filhos podem estar, ao invés de ficar o dia inteiro na internet e no computador, fazer atividades como a dança que vão gerar nessa criança um despertar diferente, uma expressão de tudo aquilo que não está bom. Como a Jussara falou, se é tímido, então vai lá, se solta, começa a sentir que é capaz de fazer algo, se sente bem, né? Se vê no espelho e vai também interagindo com outras crianças, adolescentes. Então, fica a dica aí para vocês pais, né? Busquem atividades como balé, a cultura, a arte, para tirar os seus filhos do quarto, porque ficar no quarto é perigoso. Vamos prestar mais atenção nas crianças. As nossas crianças estão correndo risco, né? E você pode, através da dança, tirar a criança da depressão, ajudar no pânico, todas essas doenças que estão hoje ligadas à saúde mental. É um caminho bastante interessante. E eu estava, na minha pesquisa, dando uma olhadinha que o balé, no começo, era mais homem que fazia, porque as roupas eram pesadas, né? E as mulheres não conseguiam muito fazer os movimentos por causa da roupa. E aí foi acontecendo uma mudança tão grande que hoje nós temos mais mulheres fazendo do que homens, né? Os homens têm dificuldade, né? Tem, é cultural, né? Ainda tem aquela história de que homem faz balé, será que é homem, né? Ainda existe isso. Então, a mãe, ela tem medo de investir, acho que desde pequeno, falar, não, pode dançar, pode fazer dança. A mãe tem que ter tem que ser bem aberta, né? Porque se é uma mãe meio assim, já fica com medo. E hoje em dia nós temos as mulheres que hoje também não assumem o papel da mulher,
Sim. Também tem o homem que não assume o papel do homem, porque acontece, porque muitos professores de balé são casados, têm família, viajam. Vivem disso? Vivem disso, né? Mas tem menos homens. A mulher está 1000 vezes mais. E os homens ganham mais, são bem remunerados, por quê? Porque tem pouco no mercado. Precisa, aliás, em todas as áreas. Precisa fazer padedê, precisam do bailarino. Então, ele ganha para dançar, ele ganha para ir para fora, ele dança em várias companhias. Então, o homem saiu até melhor, porque o excesso das mulheres, né? Eu lembro que o meu primeiro namoradinho era bailarino. E ele se destacou muito. Eu atualmente, não sei como é que ele está, mas ele foi morar na Inglaterra. Ele foi assim, como você falou, não tinha muito, então se destacou muito. E eu me lembro que tinha um preconceito, né? Eu lembro da minha mãe me dizendo, mas é bailarino, né? Que estranho. Então, tem um preconceito de que o homem e o balé parece que não combinam muito, o machismo, né? Parece que não combina muito. Mas, como você falou, tem pai de família que dança e dança lindamente, né? Eu vejo seus professores da sua escola, sim, quando você tinha a escola, os professores faziam os espetáculos, cada dança maravilhosa. Não vai longe, a Daiane, minha professora lá. Hoje ainda está comigo lá na Corpus. Ela começou o balé comigo criança, não demorou muito, o Marcelo entrou e começou a ficar na mesma sala. Eu fiz um padedê para eles dançarem e o Marcelo não olhava para ela. Falava, Marcelo, mas tem que olhar para ela, tem que ter sentimento, você tem que deixar se envolver na dança, na coreografia. Você está muito... não está passando sentimento. Daí ele começou a melhorar. Passou um tempo, ele veio me procurar. Estou com um problema. Eu falei, qual é o problema? Olhei demais. Eu me apaixonei por ela. Eu falei assim, mas qual é o problema? É que eu tenho uma namorada. Eu falei assim, mas também não é problema. Porque se você tem uma namorada e você gosta de outra pessoa, você não gosta da namorada. Tem que decidir. Então, decida já. Ele brigou com essa namorada e começou a namorar a Daiane. Ali eles ficaram dançando, namoraram tempo, casaram. Tem um menino que faz balé também. Menina é uma graça, né? Eu conheço. Então, você vê, é uma história de vida. Tudo começou ali dentro da dança. Eu digo que é um casal que nasceu na dança. E ele dança muito, né? Ele é grande, forte. Grande, bonito, dá umas aulas de balé clássico bem interessante. Ele é bem prestativo naquilo que ele faz, gosta. Dançava flamenco como ninguém, era um bailaor maravilhoso, né? E assim é a dança, né? Isso é a dança, é maravilha. Você acha assim que uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que tem mais de 40, 50 anos, nunca dançou na vida, e ela, de repente, começar a querer dançar, tem chance dela dançar? Lógico. Você acha que dá para fazer uma aula legal depois dos 50, por exemplo? Tem muita chance, porque a pessoa com 50 anos, se ela quer dançar, esse amor já existia, né? Né? E vem com explosão, porque não vai do nada falar, eu quero dançar, porque sempre gostou e não teve coragem. E depois de uma certa idade, a gente tem coragem para tudo. A gente acha que com a idade tudo pode. Sim. Daí vai arriscar tudo que ficou guardado, né? É bem isso. É bem isso, e daí é um sucesso, com certeza. Acho que a gente passa grande parte da vida se preocupando com o que os outros vão falar. Aí chega uma hora que a gente joga o boné, né? A gente fala, quer saber? Que o outro acha é problema do outro. Exatamente. Né? E aí você se solta e começa a realizar aquelas coisas que você não realizou. E tem também aquela mãe que se dedica muito aos filhos, e aí os filhos crescem, voam e vão embora. E sobra mais tempo daí para poder olhar para a vida dela e fazer as coisas dela, né? Em relação a isso, Ju, né? Nós somos mulheres que já passamos aí dos 50, 60, né? E assim, uma coisa que eu admiro muito em você é que você não para, né? Você está sempre se reinventando. Não para. Assim como eu também. Eu estou sempre me reinventando e eu acho que a gente não pode parar nunca. Né? Então, você daria algum recado para essa mulher que está em casa? Que assim, né? Eu não vou perguntar a sua idade, nem quero saber, mas eu vou falar a minha, que é 60. Mulher que está assim como eu, mais de 60, né? De 60 a mais.
Eu já estou aposentada, já estou na menopausa, e eu vejo muitas mulheres nessa faixa etária ou nesse momento de vida que falam, não tenho mais nada para fazer, e desanima, desmotiva. Às vezes tem depressão por isso, porque fica remoendo o passado e não vê nenhuma perspectiva no futuro, né? E, consequentemente, não vive o momento presente, o estado de presença que eu falo muito aqui no livro, que é muito importante. Que recado você daria, então, para essas mulheres que estão em casa? Porque eu, particularmente, acho que nós temos muita lenha para queimar ainda, né? E o mundo precisa do nosso conhecimento, da nossa experiência, porque a moçada pode ter muita tecnologia, mas não tem a nossa experiência. É um outro momento, nós vivemos outras coisas, né, que podemos compartilhar. O que você falaria para essas mulheres aí que estão em casa, achando que já estão velhas? Bom, o que eu diria? Que a idade está na cabeça, né? Acho que velho é quem quer ficar. Acho que mais seria idosos que querem se recomeçar, né? Acho que não tem limite, deve sempre estar fazendo, às vezes se ocupando de um livro. Esse livro aí, vou falar agora desse livro que eu amo de paixão, que eu já li. Ela leu rapidinho, gente. Ela comprou e já leu o livro rapidinho. Mas eu falo que o mais importante desse livro é a autora. Obrigada. É a autora, porque é a doação. Você colocou a sua história nesse livro e mostrou que você teve sucesso com o que você está ensinando que a gente possa fazer. Isso. Então, gente, é maravilhoso. Leiam, dancem, escutem música. Não parem. Não. A única coisa que não pode é parar. Parou, é velho, é velho. Parou, é velho. Parou, é velho. Enquanto não para, não é velho. Não para, não é velho. Exatamente. Então, sempre em movimento. Uma leitura, um crochê, uma caminhada, uma dança. Uma viagem. Uma viagem. Tudo que renove. Exatamente. Tudo que renove. Nada que fique parado. Exatamente. Parou, realmente, posso falar, tá velho. Tá velho. Aí pendurou a chuteira, já era. Viu? E eu não faço conta de falar a minha idade, não. Eu tenho 67 anos. Nossa, não parece, não parece. A dança tem isso também, né? O bailarino nunca parece a idade que tem, né? A gente olha os bailarinos, assim, eles sempre são jovens, sempre com essa cara gostosa, com esse rosto. O meu slogan é: quem dança é mais feliz. É mais feliz. Gente, eu nunca vi a Jussara sem esse sorriso. Ela está sempre sorrindo, sempre alegre, sempre tem uma palavra legal. Então, é isso, né? A dança, ela faz você ficar de bem com você. Sim. Né? Assim como a arte, de uma forma geral, né? Eu acho que é muito importante, porque a pessoa consegue colocar muito dela na arte. Eu acho assim que, assim como eu comecei aqui falando para vocês da história da minha filha, eu queria também pegar um gancho para a gente ir encerrando sobre sonho. Eu falei para vocês que a gente resolveu apoiar um sonho da minha filha, porque eu, na verdade, também tive os meus sonhos. Só que a gente viveu em outro tempo, né? O nosso tempo é hoje, claro. Sim. Mas quando a gente tinha essa idade de adolescência, a gente viveu num tempo que tudo era difícil, tudo era complicado e também tudo era proibido, né? Era tudo muito restrito. Então, a mulher ainda tinha muito chão para conquistar um espaço. A gente não tinha espaço. E tudo que você queria fazer diferente do que fosse dona de casa e professora era algo que não era bem visto, né, Ju? Então, eu acho assim que a Jussara foi uma pessoa guerreira, porque ser bailarina, né, vamos pensar aí há quanto? 50 anos atrás, que foi quando você começou, praticamente, né? Não era assim, uma profissão comum, não era uma profissão que realmente tinha todo esse espaço que tem hoje na vida, né? Então, é muito importante. Ela falou de um sonho, que para ela o balé foi um sonho. E ela foi, né, trilhando esse caminho para conseguir realizar esse sonho. Aí eu queria fazer uma pergunta para você que está me ouvindo, está nos ouvindo aqui agora. Quais são os seus sonhos? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque todos os dias no meu consultório eu faço essa pergunta para os meus clientes, aqueles que chegam no primeiro dia. E vocês sabem que 90% das pessoas me respondem? Elaine, faz tanto tempo que eu não sonho nada. E aí eu vou dizer para você, você está onde estão os seus sonhos.
E se você não sonha, sabe onde você está? Em lugar nenhum. Se você não sonha, você não está em lugar algum. Então, eu queria deixar aqui hoje bem reforçado isso. Eu trouxe uma mulher maravilhosa, poderosa, que eu admiro muito, para falar do trabalho e da trajetória de vida dela, para ajudar você que está em casa achando que só porque você aí passou de 50, 60 anos não está servindo para mais nada. Ela está se reinventando. Né? Agora ela já não dança mais, porque o corpo também vai mudando, né, Jo? O corpo da gente vai mudando, mas ela não deixou de fazer o que ela gosta. É como jogador de futebol, não está jogando futebol, vai virar treinador, vai virar empresário do futebol, alguma coisa, porque a paixão é tão grande que você continua, você se reinventa. Né? Então, é importante a gente se reinventar sempre. Nós estamos vivendo hoje um mundo do conhecimento, da tecnologia, onde temos muita ajuda para isso. Então, eu volto a te perguntar, qual é o seu sonho? Quais são os seus sonhos? Você tinha sonhos que você não conseguiu realizar? Será que não dá para realizar agora? Ah, agora não dá mais, então. Agora não dá mais, mas você pode mudar de sonho, você pode adaptar o seu sonho. Que tal você voltar a pensar naquilo que você já sonhou, para ver o que é possível você resgatar, realizar, e o que você precisa adaptar? Também criar novos sonhos, né? Porque se você não está sonhando, está sem vida. Então, vamos resgatar a vida através dos nossos sonhos. O que você pode me falar sobre isso, Ju? Sobre sonhos. Você que viveu com pessoas o tempo todo, aquelas jovens que sonham, né? Grandes balés, ser bailarina de grandes, né, corporações. O que você falaria aí para as pessoas sobre sonho? Bom, eu acho que sonhar é fundamental, né? Isso a gente já parte desse princípio. Mas nem sempre o que a gente sonha realiza. Eu acho que o mais importante é saber se colocar dentro de uma outra coisa que a vida está oferecendo. Porque, às vezes, você sonha com uma coisa e começa a fazer, ramifica aquilo. Isso. E você encontra ali outra coisa que você se encontrou mais. Mas realmente saiu do sonho. Isso. Saiu do sonho. Então, eu vejo lá como na dança, muitas, as que passaram comigo estão comigo. Se formaram, são professoras, estão dando aula. Se realizaram em dança. Algumas teatro, outras não, outras foram trabalhar, saíram dessa profissão, mas sempre falam, ai, como eu amo dançar, como eu amo dançar. Talvez não acertou o foco. Né? Ou não teve apoio também. Não teve, às vezes, apoio, precisa de uma estrutura atrás. Se eu não tivesse uma estrutura familiar, os pais com cabeça boa, assim, de dizer, nossa, a arte é dança, é bonito, assistir, aplaudir, talvez eu tivesse desanimado. Sim. Eu tive uma estrutura familiar que sempre me impulsionou para a dança. Quando eu quis ir para Campinas, eles me levavam. Então, tudo eu fazia. Então, tem isso também. Mas eu acho que quando uma pessoa quer uma coisa, ela é determinada. Ela é determinada. Independente a estrutura familiar ajuda. Mas a pessoa sozinha consegue muito. Sim. Consegue muito. Quantas pessoas que a gente vê que não tem estrutura nenhuma familiar, é um sucesso. Trabalha, corre atrás. É um sucesso. A gente fala, meu Deus, como que conseguiu? Sabe? Eu acho que tem um pouco também dessa vontade do que gosta. Porque... Eu fiz aqui uma entrevista até com a Kathleen, que é uma pessoa que participou já aqui. O filho dela fazia brigadeiro, vendia no sinal para arrecadar dinheiro. Hoje ele mora no exterior, eu não sei exatamente a cidade, mas sei que ele mora no exterior, ele é skatista. E ele leva o esporte dele, que é a paixão dele, para o mundo. Né? Então, não tinha uma estrutura financeira, mas ele foi criando, ele foi trabalhando, fazendo bico, foi fazendo coisas para conseguir. A mãe ajudando ali no que ela podia, fazendo coisas para ele vender. Então, realmente, quando a gente quer de verdade... quer ter um foco, quer chegar em algum lugar, chega. Sim. Chega, porque você conversa com um, você conversa com outro, você pede ajuda de uma. Agora, se você ficar de braço cruzado esperando que façam por você, não vai acontecer. Então, o importante é sonhar, correr atrás, prestar atenção nesse sonho que ramifica.
Às vezes aquele sonho não era aquilo, mas coisas muito perto daquele sonho chegou. Isso. Então, isso é muito importante. Não deixar. Ir atrás, tem que ir. É movimentar, tem que movimentar. Isso, movimentar. Se você for lá na Bíblia, em Mateus, acho que 9, alguma coisa assim, que eu não sei ao certo, mas o cego pede para Jesus curá-lo. E ele olha para o cego e fala, você acredita que eu posso fazer isso? E o cego fala, sim, eu acredito. Ele fala, então vai que você está curado. O que Jesus quer dizer para a gente? Jesus quer dizer que você que faz o milagre, não é ele. Quando você acredita. Então, as pessoas que têm sucesso na vida são aquelas que sonham, que acreditam que podem realizar seus sonhos. Mas, às vezes, você não vai realizar seu sonho no tempo que você quer, do jeito que você quer. Você vai ter que esperar, você vai ter que ter paciência, determinação, insistência, até chegar lá. A diferença entre quem consegue e quem não consegue é simplesmente a pessoa que desiste no meio, não persiste. Ela nunca realiza o sonho porque ela desistiu no meio. Porque quem não desiste e vai até conseguir, consegue, não tem outro caminho. Então, fica a nossa dica aí para vocês. Se você sonha, nunca desista dos seus sonhos. Você pode adaptar, você pode esperar um pouquinho para ser lá na frente, você pode ter adaptações, mas desistir não. Você pode descansar, desistir jamais, né, Ju? Exatamente. Então, Ju, deixa uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo, inclusive fala de novo da dança lá que vai ter gratuita para o pessoal Bom, primeira mensagem é isso, não desistam dos seus sonhos, sigam sempre em frente, foque, tenha um foco. E a coisa acontece, não tem como. Tem um foco, tá? Agora, voltando na dança, vamos ter a Semana da Dança, iniciando aí no 25 de abril, lá no Teatro Euripides de Campos, com a CEDAM, Companhia Estável de Dança de Piracicaba, fazendo a abertura. E no sequencial, vamos ter oficinas de balé clássico, sapateado, dança do ventre. Estamos também numa parceria com o Saudosista, onde vai haver uma aula de dança de salão e palestra também delícia. sobre bem-estar. E quando vai ser? Esse vai ser no dia 26 de abril. Lá no Saudosista. No Saudosista. Que legal. Tá? E a Marcela Mello está como palestrante, tanto para os bailarinos quanto lá para os idosos, que vai ser a dança de salão e tudo mais. Estamos com uma programação vasta, atendendo a bairros e danças de afro. Na realidade, a Semana da Dança esse ano está diferente. Ela teve uma junção acadêmica, escola, e todos estão participando. Tá? Então, a Associação de Dança está, mas está os adônios da dança, o pessoal todo, a prefeitura nos apoiando. Então, está uma semana diferente, acho que vai ser um sucesso pleno. Então, quem tem vontade de assistir, de ver, de participar, que haja bailarina, vai ter muita reciclagem gratuitamente, muitos espetáculos, apresentações de grupos em vários lugares, em bairros e tudo. Então, nós vamos abranger a tudo, idosos, vai acordar geral. Ah, que legal. Quem quiser saber mais, busca informação onde, Ju? Então, nós vamos abrir um site que nós vamos passar toda a programação. Tá. Daí a gente vai... Ainda não fizemos isso, porque nós estamos hoje... Eu saindo daqui, vou para uma reunião da Semana da Dança, né? E daí nós vamos nos organizar, eu passo direitinho aí para você, tudo aí você passa. Aí eu divulgo no meu Instagram, então. Isso, no espaço. Tá bom. Mas aí vindo muita coisa de dança aí, pessoal. Muito. Que legal. Ju, foi muito bom falar com você. Obrigada pela sua presença, sempre, sempre brilhando. Você é luz. Pai, eu que agradeço essa pessoa maravilhosa. Quem não leu esse livro, leia. Eu super indico. Obrigada. Eu comprei para o meu filho, para minha filha, e falo que é um livro de cabeceira. Ah, legal, obrigada. Porque não é um livro que é para ler e esquecer. Quando você tiver aquela
aquele probleminha que você fala, me enrosquei. Abre o livro lá e vê o que a Elaine fala. Legal. E segue. Legal, olha. Obrigada, viu, Ju? Quem quiser, é só ir lá no link da bio, que vocês podem adquirir o livro. Obrigada. Ela sempre aí me apoiando. Muito obrigada aí por tudo. Eu adoro. Sou sua fã. Obrigada. Eu também sou sua, então estamos juntos. Obrigada, Ju. Foi um prazer. Eu que viu? agradeço.